Abra, por favor, a sua Bíblia em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Essa última parte, por favor, do versículo 5. Essa conclusiva aí do versículo 5. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Senhor, obrigado mais uma vez, que cremos que essa é uma noite do Senhor se revelar mais uma vez ao nosso coração. Não é sobre o que queremos, é sobre o que precisamos. Mais uma vez, estamos aqui com o nosso coração preparado para receber a porção da Tua Palavra. Não permita que saiamos por aquela porta daqui a alguns minutos e por algum momento falarmos que não Te ouvimos. Mais uma vez, não é sobre o que queremos, é sobre o que precisamos. O Senhor sabe o que precisa a nossa alma. Estamos aqui para Te ouvir mais uma vez. Fala conosco como o Senhor sempre fala nesse lugar. Em nome de Jesus. Amém. Olhe para cá, por favor. Isso aqui é tempo de Herodes. É um exercício absoluto do governo. Em pleno exercício do seu governo, ele vai convocar homens que estão diretamente ligados a esse serviço. Uma vez chamando esses homens, ele vai dar a esses homens poder de execução. Esse é um cenário político, e ele, como político em exercício, ele está munido de uma autoridade um tanto quanto absoluta. E ele vai fazer valer esse tempo, delegando a esses homens poder para um fim. Qual é a aplicação desse poder? É vir de encontro à igreja para maltratá-la. A igreja, ela vai ser maltratada por homens que estão revestidos de poder do político em exercício. A liberação dada a esses homens é para um fim: maltratar a igreja. A igreja vai ser maltratada por esses homens que servem diretamente a Herodes. Então a igreja começa a ser maltratada, mas a igreja tem dono. A igreja tem dono, mas o dono da igreja não faz absolutamente nada para mudar o quadro de maus tratos que a igreja está passando. Nem por isso ele deixou de ser o dono dela. Vou repetir para você. A igreja tem um dono, mas o dono da igreja não faz absolutamente nada para mudar o quadro de maus tratos que a igreja está inserida. Nem por isso ele deixou de ser o dono dela. Ele é o dono da igreja, não fazendo o que a igreja quer que ele faça. A igreja está passando por um momento em que não criou-se nenhum tipo de expectação para se passar, com consciência de que ela tem um dono, sabendo que esse dono pode sim fazer com que ela não viva mais o que ela está vivendo. Mesmo assim, aquele que é o dono da igreja não faz absolutamente nada para mudar o quadro, digamos que clínico, de um transtorno de maus tratos que ela vem vivendo. Nem por isso ele deixou de ser o dono da igreja. Ele continua sendo o dono da igreja, não fazendo o que a igreja quer que ele faça. Porque a relação de Deus não está atrelada ao que ele faz, sim ao que ele é. A questão é que a igreja precisa ter a cabeça no lugar. Ela está passando por um período que não queria passar, com a consciência de que existe um dono que podia evitar. O dono não está evitando,
Então ela precisa avaliar o tempo que passa e o tempo que vive. O tempo que passa é um tempo diretamente ligado a um governo, e o tempo que vive diretamente ligado ao meu dono. Então a igreja passa pelo tempo de Herodes. A igreja não vive o tempo de Herodes. A igreja passa por esse tempo de Herodes. A igreja não vive o tempo de Herodes. A igreja vive o tempo daquele que é o dono dela. Não é o tempo que ela vive, que está inserido no tempo que ela passa. É o tempo que ela passa que está inserido no tempo que ela vive. O maior tempo aqui não é o que eu passo, o maior tempo é o que eu vivo. Esse tempo de maus tratos é um tempo que passa. Esse tempo de choro é um tempo que passa. Esse tempo de angústia é um tempo que passa. Esse tempo de lágrima interrupta é um tempo que passa. Esse tempo de desequilíbrio é um tempo que passa. Esse tempo de transtorno é um tempo que passa. Esse tempo de mágoa, de rancores, de horrores, de pavores, de terrores é um tempo que passa. Esse tempo que eu estou passando, não estou entendendo, mas eu preciso tão somente ter no meu coração que isso passa. Então esse tempo de porta fechada não é o tempo que eu vivo, é o tempo que eu passo. Esse tempo de escassez não é um tempo que eu vivo, é um tempo que eu passo. Então a igreja ela pode passar por um período difícil. E não é porque a igreja ela tem um dono que o dono da igreja é obrigado a fazer o que ela quer que ele faça. A relação da igreja não pode estar atrelada ao que ele faz. Tem que estar atrelada ao que ele é. A relação de Deus não está atrelada ao que ele pode proporcionar à igreja, mas no que ele é para a igreja. Então a igreja precisa entender que há momentos que eu vou passar por algumas situações, mas isso não invalida o tempo que eu vivo. O tempo que eu vivo é bem maior do que o tempo que eu passo. Então o tempo que eu estou passando não pode me desligar do tempo que eu estou vivendo. Então o tempo que eu vivo tem que ser mais realidade do que o tempo que eu passo. Se você ficar se apegando cada dia que passa a esse tempo que você está passando, você parece que se esquece o tempo que você vive. O tempo daquele que é o teu dono é bem maior para você. Então a igreja, ela está passando por os maus tratos, o dono dela não faz absolutamente nada, ela precisa ordenar a cabeça dela. Espera aí, esse aqui é um tempo que eu estou passando, não é o tempo que eu vivo. A igreja começa a ser maltratada, e Deus não faz absolutamente nada. Não é porque Ele não está fazendo que Ele deixou de ser quem Ele é. Ele é quem é, não fazendo o que a gente quer. A questão é que se pintou um quadro na minha cabeça que Deus é um Deus que abre porta abrindo. E se Ele não abrir? Deus é um Deus que cura curando. E se Ele não curar? Deus é um Deus que faz fazendo. E se Ele não fizer? A questão é que tudo isso está atrelado à produção. E o meu relacionamento com Deus não pode ser debaixo de produção. O meu relacionamento é com Deus, não por aquilo que Ele faz, mas por aquilo que Ele é. Ele é um Deus que abre porta não abrindo, explica. Ele é um Deus que cura não curando, explica. Ele é um Deus que faz não fazendo, explica. Porque Ele não pode, a essência dele não está atrelada ao que Ele faz. O que Ele faz é simplesmente alguma coisa que possa, quem sabe, talvez mudar o rumo de alguém. Mas a relação é com Ele. Não é o que Ele pode fazer, é quem Ele é para nós. Quem Ele é mais importante do que uma porta aberta. Quem Ele é mais importante do que uma cura, seja de qualquer tipo de coisa, no meu corpo ou na minha alma. Quem Ele é bem mais relevante do que um carro, uma casa ou qualquer tipo de coisa. E isso é o que Ele pode fazer, não é o que Ele é. A igreja está atrelada a quem Ele é, não o que Ele faz. E ela entende isso. Ela vai passando pelos maus tratos. Isso causa um alvoroço no meio dos judeus. Tem um grupo que é um grupo pequeno, não pela quantidade, é um grupo pequeno pela qualidade de pensamento acerca da igreja em ver a ser maltratada. É um grupo de judeus que, ao ver a igreja ser maltratada, eles ficam eufóricos. Eles expressam uma felicidade com uma base totalmente equivocada.
Qual é a base da felicidade desse pequeno grupo de judeus? Ver a igreja ser maltratada. Então, o choro da igreja alimenta esse grupo, que está feliz em ver a igreja ser maltratada. E isso, politicamente, para Herodes, é fundamental. Ele vai começar a subir a montanha da sua loucura, em um desequilíbrio terrível, vai mandar prender a Tiago. Prende Tiago para matar imediatamente na hora da prisão. Se só maltratar a igreja, esse grupo expressou, está favorável aos maus tratos, a favor do governo, eu vou pegar alguém e vou matar. Isso é Herodes. Herodes manda prender Tiago e mata Tiago. Isso causa um transtorno no meio deles. Parece que começa a chegar pequenos agregados, né? Se sentindo atraído por aqueles gritos desse povo que estão satisfeitíssimos em ver a igreja passar por esse período da igreja. Isso causa um transtorno, e isso chega ao coração de Herodes como um combustível. Ele agora chega no ponto mais alto da sua loucura, manda prender Pedro, para matar Pedro imediatamente na hora da prisão. Não tem uma conversa para quem sabe, talvez, amanhã. Não, Pedro é preso para ser morto imediatamente na hora da prisão. Quando Pedro é preso, alguém chega no ouvido de Herodes dizendo assim: é Páscoa. Herodes não é só político, Herodes é religioso. E como religioso, ele participa diretamente do processo litúrgico do movimento da Páscoa. Então ele precisa se envolver com o litúrgico da Páscoa. Sendo assim, a mão dele não pode estar suja de sangue. Alguém vai lembrar ele, uma vez o lembrando, ele vai liberar um documento dizendo: terminando a Páscoa, Pedro morre. Terminando a Páscoa, Pedro morre. Era tudo que a igreja precisava, de tempo para orar. Apareceu uma Páscoa no meio, estava tudo programado para Pedro morrer, e de repente alguém vem no ouvido daquele que libera a execução e reveste homens de autoridade para esse fim, dizendo: é Páscoa, o senhor precisa se preservar, porque o seu envolvimento com o litúrgico é muito profundo. Então vamos fazer o seguinte: já que eu vou me envolver com a Páscoa, a gente mata Pedro quando terminar a Páscoa. Era tudo que a igreja precisava, de tempo para orar. A gente acha que Deus perdeu o controle. Aleluia. A gente acha que Deus perdeu o controle. Estão batendo na igreja, estão matando Tiago, estão pintando e bordando, e tem hora que a gente grita aqui dentro dizendo: cadê Deus? Aí Deus diz: eu estou aqui. É porque você perde o controle, eu não perco. E da forma que eu não perco o controle, você perde o seu. Você perde o seu para você conhecer o meu. Você perdeu o controle para você saber o meu controle. Não é do teu jeito, é da minha maneira. Não é da tua forma, é da minha forma. Não é do meio que você acha que vai vir. É da minha forma, da minha maneira, é do meu jeito. Libera um documento, a gente mata Pedro quando terminar. A igreja fica sabendo. A igreja vai para dentro da casa da irmã Maria. Tem irmã Maria aqui? Maria. Cadê Maria? Levanta a mão, Maria. Pronto, lá, toda a igreja tem uma Maria. A igreja vai para dentro da casa da irmã Maria. Para quê? Para orar. Orar. Fazer o quê? Orar. A casa da irmã Maria lembra muito o terreno dessa igreja. É um terreno muito grande. A casa dela é nos fundos. É uma casa até grande, mas é uma casa muito simples. É cercado por uma cerca. Lá na porta lá na frente tem um portão de madeira. A casa dela é aqui atrás, aquele pátio enorme. A igreja vai lá para dentro da casa da irmã Maria para orar.
orar sem barganha, orar sem esquema, orar sem troca, orar sem nenhum tipo de balcão, de um suposto toma lá da cá, orar entendendo a razão da oração, orar porque ama, orar porque necessita. Não ora, ela não vai orar porque precisa ter, porque oração não é ferramenta para se ter, oração é ferramenta para ser. É a única ferramenta que modela o meu caráter, para que isso me qualifique a ter o que a minha alma necessita. A oração me modela dentro do padrão que eu preciso estar para pronto receber o que eu quero. Cada vez que eu oro precisando ter, eu vou me distanciando do ser. Cada vez que eu oro precisando ser, eu não preciso orar para ter. Quem ora para ser, não precisa orar para ter. Quem ora para ser, não precisa orar para ter. Eu oro porque eu preciso ser. Eu vou me submeter às pancadas diretivas do confronto de Deus no desenvolvimento da oração, para que eu me torne aquilo que Deus quer que eu me torne, e isso me qualifique a ter o que eu tanto quero. Eu não vou ter se eu não ser. A oração me faz ser, isso me qualifica a ter a oração. A igreja vai orar. Me arrepiei. A igreja vai lá para dentro da casa da irmã Maria orar. Orar entendendo pelo menos duas coisas. Primeiro, Pedro é o meu alvo. Deus é a minha base. Eu não posso pegar o alvo e fazê-lo de base. Eu não posso pegar a minha base e fazer de alvo. Deus não é o meu alvo em oração. Deus é a minha base. É o que me sustenta, é o que me respalda. Deus não é o que eu quero, Deus é quem eu preciso. É Ele que me sustenta em oração. A igreja está orando, mas tendo Deus como base e tendo Pedro como alvo. Eu oro mais pela base que tenho do que pelo alvo que eu quero. A igreja está orando, sem que a igreja soubesse. A Bíblia é linda. Sem que a igreja soubesse, Deus entrou na prisão onde Pedro está preso. E aí é que está. A igreja não sabe que Deus está lá. Nem por isso ela deixou de orar. Porque a igreja não ora porque precisa ver Deus agir. Até porque quem ora nunca vai ver Deus agindo. Quem ora é surpreendido com a conclusão do que ele fez em secreto. A igreja está orando, não sabe que Deus está lá, porém, até eles não sabem que Deus também está lá. A igreja não sabe que Deus está no terreno do adversário dela. E nem o adversário da igreja sabe que o Deus da igreja está lá. Então o que está para acontecer, eu me arrepiei. Levanta a tua mão, é profecia. Eu não tenho um jeito de profeta não, mas eu levo uma vida de profeta. O que está para acontecer é surpresa para a igreja, mas é surpresa para o adversário da igreja. Nem o adversário da igreja sabe, e nem a igreja está sabendo. O que Deus está preparando é segredo no secreto. O que está para acontecer é surpresa. Surpresa! 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 Glória! 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 Aleluia!
Aleluia! E aí você vai me dizer que vai parar de orar porque não está vendo Deus agir. Ele só não está trabalhando para você ver. Ele está trabalhando para te surpreender. Eu não sei para quem é essa palavra. Deus não está fazendo para ser visto. Deus está fazendo para ser glorificado. Daqui a pouco a notícia chega. Levanta tua mão e pega essa palavra. Daqui a pouco a notícia chega. E quando a notícia chegar, vão te perguntar: como foi que isso aconteceu? É pela razão de você não ter resposta que Deus será glorificado. A sua resposta, aquilo que você vive, não o glorifica. É a ausência da sua resposta que faz o ser glorificado. Quando alguém te perguntar: como foi? Você vai dizer: não sei. Abriu como? Não sei. Ele voltou como? Não sei. Como que curou? Não sei. Aconteceu de que maneira? Não sei. Eu dormi de um jeito e acordei de outro. O e-mail chegou, a campainha tocou, o carro encostou, meu telefone tocou. Eu não sei como explicar. Então foi Deus. Todas as vezes que você não souber explicar, é Deus que fez. É Deus que fez. Por favor, desculpa. Toque em alguém e diga: você não vai saber explicar. Você não vai saber explicar. Não adianta você, depois que isso acontecer, você pedir o papel e escrever o texto. Não, você só vai escrever assim: aconteceu. Como? Alguém vai pegar e você vai falar: como? Você vai levantar e vai dizer: eu não sei. Eu só sei que eu estou vivendo alguma coisa que eu não acreditava que pudesse viver. Agora, por eu estar vivendo alguma coisa que eu nunca acreditei, eu não vou duvidar, eu só não sei explicar. E quando eu não explico, eu glorifico mais quando eu explico. Quando eu disser para você: não sei, acredite, eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ele acabou de entrar na prisão de Pedro, está preso. E a igreja? E a igreja? E a igreja? E a igreja? E a Devec na Itaquara? Orando. Deus entrou, está escrito aí. Nem é coisa da minha cabeça não. E resplandeceu uma luz na prisão. Está aí ou não está? Quem já leu isso? Uma das vertentes que define resplandecer uma luz é presença presente. Como pode Deus se manifestar dentro de uma prisão e quem está lá dentro preso não sentir que Deus está lá? Guarde isso no seu coração. É possível sim. Deus se manifestar em um lugar e não querer que ninguém o perceba. Porque o que Ele está fazendo não é para ser percebido. Eu vou repetir. O que Deus está fazendo não é para ser percebido. Tem hora que você vai questioná-lo, vai dizer, e Ele vai te respeitar. Por que Deus não fez nada ainda? Não é que Ele não fez, é você que não percebeu que Ele já está fazendo. Diga para pelo menos 3 pessoas: você que não percebeu, mas Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Ele já está fazendo. Ele já... Rafael, eu tenho que me arrepiar. Não tem que se arrepiar não. Rafael, eu precisava pelo menos chorar. Não precisa chorar não. Tchau, Ramitria. Eu estou todo arrepiado. Quando acontecer,
a sua ausência de argumento para tentar definir o que você vai viver será o principal fator de o glorificar. Ele entrou, ninguém percebeu, ele vai tocar na ilharda de Pedro, vai dar um toque na costela dele, que a presença manifestada não acordou ninguém. Ele vai tocar em Pedro. Quando ele toca, Pedro acorda. E a igreja? E a igreja? E a igreja? Aí você vai dizer que vai parar de orar porque Deus não está fazendo nada. Deus já entrou, Deus já se manifestou, Deus já tocou, Pedro já acordou, e você está dizendo que vai parar de orar porque não está vendo nada. Gente, tem coisa, a gente só acredita porque está na Bíblia. Sim ou não? Eu amo a Bíblia. Ele vai dizer assim: levanta. Espera aí. Ordem normal das coisas. Sejamos um tanto quanto racionais para isso. Frios, pelo menos. Ou como queira, se tem alguém, um tanto quanto calculista para essa análise. Ele está deitado, acorrentado em 2 homens. Quantos homens? Pés e mãos. Normal das coisas. Se eu me levanto, eu levanto eles comigo. Sim ou não? Sim ou não? Deus vai dizer assim: levanta. E agora? Você levantaria ou não? Fala a verdade. Você quer o meu ponto de vista? Não. Posso ou não? Eu abro um parênteses e falar o meu ponto de vista. Eu iria analisar os pormenores. Peraí, levantar, calma aí, levantar, mas eu você não viu aonde eu estou acorrentado? Se eu levantar do jeito que o senhor quer que eu levante, você vai fazer o que com ele? Esse é o meu e o seu problema. De repente, não o seu na totalidade, mas pelo menos de alguns aqui. A gente ouve Deus falar e avalia o terreno que estamos ouvindo. Porque a gente acha que o que estamos ouvindo está atrelado ao ambiente que estamos. Quando Deus disse para ele levantar, é porque no período em que ele estava dormindo, Deus já havia trabalhado. Só que ele não sabia desse trabalho. É possível a gente avaliar sim, porque a gente está acorrentado. Se eu me levantar, eu vou levantar eles 2. Levantando eles 2, eu vou acordar quem não deveria estar acordado. O que geraria isso na prisão? Um transtorno. Só que o texto aí vai dizer que quando ele levantou, as correntes das mãos e dos pés caíram. Eu gosto dessa tradução. Caíram, não soltaram. Caíram, porque já tinha sido aberta. Deus só mandou ele levantar, porque no período que ele estava dormindo, Deus já tinha soltado. Teu problema é que você está ouvindo, Deus está avaliando o cenário. Enquanto você dormia, Deus já havia feito alguma coisa. Se Ele está te dando uma ordem, não avalia nada. Ouça a ordem, levanta e sai logo. A questão é que você está fazendo uma avalia do território, mas é a corrente. Eu estou falando com você, eu não estou falando com corrente. Eu estou falando com você, eu não estou falando com quem está preso a você. Eu estou falando com você. A ordem é para você. Levanta, mas é a corrente. Levanta, mas é a corrente. Levanta, mas é a corrente. Levanta. Enquanto você dormia, eu trabalhava. Trabalhava. E a igreja? E a igreja? Orando. Não está sabendo de nada. Mas nem por isso deixou de orar.
Quanto menos você sabe, intensifique a sua oração. Vou repetir. Quanto menos você sabe, intensifique a sua oração. Quanto menos você sabe, intensifique a sua oração. Vou repetir. Quanto menos você sabe, intensifique a oração. Porque somos tendenciosos no período do processo, do desenvolvimento da prática da vida da oração. No momento que a gente sabe alguma coisa, a gente para de orar. O que é mais importante para Deus não é lhe dar o que você pede em oração, é lhe ouvir orando. É ouvir orando. O que vale para Deus não é Ele lhe dar e você o glorificar, é Ele te ouvir, em se relacionar. A tua voz vale muito mais. Quanto menos você sabe, mais você ora. Quanto menos você sabe, mais você ora. A igreja continuou orando. Eu amo isso. A igreja continuou orando. De repente Deus olha para Pedro. É loucura, gente. Calça e sandália. Veste a roupa. Põe a capa nas costas. Diga comigo, sandália? Roupa? Veste. Ok, Deus vestiu ele ou não? Deus deu ordem para que ele fizesse, sim? Ok, isso é o mínimo que Deus está pedindo ou não? Sim ou não? Se você sabe que isso é o mínimo, então por que você não entendeu isso para você ainda? Essa ideia de calçar sandália, de botar roupa, de colocar a capa nas costas, Deus não poderia ter feito, sim ou não? Mas o que Ele está pedindo é o mínimo. É muito pouco o que Ele está exigindo de você. O que Ele está fazendo acerca de você é bem maior do que Ele está pedindo. Ele está dizendo para você, participa comigo. Bota a sandália, bota a roupa, veste a capa, participa comigo. Aí vai piorar. Vai piorar. Vai piorar porque isso aqui é nós, é a natureza nossa. Você entende que tem 2 homens aí na prisão dormindo, sim ou não? O que Rafael faria? Acordaria para eles verem tudo que está acontecendo. Fala a verdade, tem alguém que pensa igual a mim ou não? Fala a verdade, numa boa, calçadinho, arrumadinho, Cláudio, sem corrente, acorda aí, velho. Esse é o meu problema de sempre. A gente quer acordar aqueles que Deus está mantendo dormir, achando que se eles acordarem, eles vão ver o que Deus está fazendo comigo. Que nada, você volta para a corrente, filho. Deus acordou, foi você. Se Deus quisesse que os outros acordassem, Ele acordaria os outros. O problema é que você quer acordar aqueles que Deus está mantendo um sono. Não queira divulgar para ninguém, acordando eles aquilo que Deus está fazendo com você. Deixa que daqui a pouco eles vão acordar e vão te procurar e vão questionar. Cadê ela? Cadê ele? Mas deixa isso para lá. Me segue. Está escrito aí. Me segue. Grita, me segue. Não, grita, me segue. Tá, me segue. Aqui tem uma grade, diga grade. Aqui tem outra grade. Aqui tem outra grade. Essa brincadeira, né? Mas aqui tem outra grade. E aqui, portão de bronze. Na lateral dessas grades, tudo tem soldado tomando conta. Ele vai dizer assim, me segue. Mas quem mandou? Diga Deus. Mas Ele é Deus, sim ou não? Sim. Aqui é a grade, Ele vai passar da grade. Olha, quem sou eu? A Deus passa da grade. Ele disse para o quê? Me segue. Qual é a ideia da asepsia da frase me segue? Me segue tem a ver com isso. Pisa
aonde eu piso. Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. Qual é a consequência disso? Pisa onde eu piso, que você passa por onde eu passo. Cada vez que você me segue, cada vez que você pisa onde ele pisa, você se reveste de quem pisou primeiro. Vou repetir. Cada vez que você pisa aonde ele pisa, você se reveste de quem pisou primeiro. Não, vou repetir. Cada vez que você pisa, você se reveste de quem pisou primeiro. Aí você pisa, se reveste, você pisa, se reveste, você pisa, se reveste, você pisa, se reveste. Quando você chega na grade, você não precisa forçar. Você não precisa ter chave. Só a presença dele que te revestiu abre a porta para você passar. Quem está revestido dele não precisa fazer força para entrar em lugar nenhum. É só se aproximar da porta. Eu vou repetir. É só se aproximar da porta. E aí é loucura, que está escrito aí, né? Qual é na minha cabeça não, está escrito aí. Qual a porta que abriu? Qual é a grade que abriu? Para Pedro ver, qual é a grade que abriu? Foi essa. Mas está escrito aí, todas as portas se abriram. Mas Pedro só viu essa. Vou repetir. Pisa onde eu piso, pisa onde eu piso, pisa onde eu piso, pisa onde eu piso, que você passa por onde eu passo. Essa aqui abriu para ele ver. E as outras? Estão abertas, esperando Pedro passar. Vou falar de novo. Existem portas que Deus abre para a gente ver. Mas existem outras que são consequências da que ele abriu primeiro. Existem portas que já foram abertas, só estou esperando você chegar nelas. Está escrito aí, todas as portas se abriram por si, menos uma. Porque na medida que as grades vão abrindo, ele continua na jurisdição de Herodes. Só tem uma porta que dá liberdade para ele, é o portão de bronze. Só que o portão de bronze não é uma grade, é um portão. Quando ele se aproxima do portão de bronze, fala a verdade, as outras grades abriram. E o portão de bronze não te dá medo, não? Porque a mim dá. Sim ou não? Eu sou... Como não? Eu tremo. E o que eu, Rafael, sou tendencioso? Já que o portão é maior, a estratégia tem que mudar. Sim ou não? Esse é um problema. Sabe a mesma estratégia que te deu vitória até hoje? Não mude, não. Os desafios podem ser maiores, mas os princípios são os mesmos. Não altere o princípio por causa do desafio. As grades abrem com os mesmos princípios. Pisa onde eu piso. Se submeta. Se revista. Se entregue a mim. Que a minha presença em você é suficiente para abrir para você. Você não vai precisar de chave. Você não vai precisar forçar. Mas agora é o portão de bronze, Rafael. E daí? Chegue perto, igual aos outros. O texto diz que o portão de bronze abriu. E a igreja? E a igreja? A igreja não sabe, mas Pedro já está solto. Só tinha Maria naquela época, sim ou não? Só tinha a casa da irmã Maria. Estou terminando. Só tinha a casa da irmã Maria? Tinha a casa da irmã Madalena? Tinha a casa da irmã Ana? Tinha a casa da irmã Dito também? Tinha a casa da irmã Ana também? Tinha a casa da irmã Luana? Isabel? Também tinha. Cada irmã,
Tinha na casa da irmã. Aleluia também. Casa da irmã. Glória, 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 glória. Glorinha. Casa da irmã. Aleluia, tinha outra aleluia também naquela época. Só tinha a casa da irmã Maria, sim ou não? Claro que não. Mas quando Pedro está lá fora, sozinho, o texto diz que ele decide ir para a casa da irmã Maria. Posso lhe dar uma palavra específica? Posso? É quem ora, não precisa sair correndo atrás de Pedro. Vou repetir. Quem ora, não precisa sair correndo atrás de Pedro. Porque o céu conhece o endereço de quem ora. O céu conhece o pé da tua cama. O céu conhece o banheiro que você se tranca. O céu conhece o volante que você agarra. O céu conhece o almoxerifado na hora do almoço que você grita. O céu conhece o chão da tua sala. O céu conhece. O céu conhece o endereço de quem ora. E a igreja? E a igreja? Orando. Tanta casa para Pedro ir, Pedro decide ir na casa da irmã Maria. Quando ele chega na casa da irmã Maria, eu termino aqui. Tem um portão de ripa. Quem lembra do portão de ripa? Vocês estão tudo rico assim, vocês não lembram do portão de ripa? Lembra do portão de ripa? Teve jovem que olhou para mim assim: hã? Rio o quê? Ripa. É mais ou menos assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Desenhei certo ou não? Dois trincos aqui. Hã? 2 pedaços de eucalipto aqui. Aí você prega o... E aqui tinha um... Eu passei minha infância toda em Magé, gente. Cuidando de porco. Então tinha lá um negócio assim. Quando dava 7 horas da noite, a bisa. Minha bisa era uma graça. Minha bisa dizia assim: ô Belo. Família, Belo não é minha aparência não, tá? Belo é meu nome. Pelo menos eu tenho um nome, gente. Aí minha bisa dizia assim: Belo, vai lá fechar o portão para ninguém entrar. Aí eu ia lá fechar o portão desse tamanho. Aí tinha aqui do lado de dentro uma... Os mais novos disseram assim: trinco. E a galera da antiga: tramela. Tramela. Quem é da época da tramela aí? Ê, povo bom, sou. E aí minha avó dizia assim: ó, você vai lá, fecha o portão para ninguém entrar. Era só ir lá pegar um cotoquinho e fazer assim, clique. Aí eu voltava, minha avó: fechou? Falei: tá fechado. Aí pronto, ninguém entra. É tempo bom, fala a verdade. É tempo da tramela. Meu Deus, agora arrancou não tem mela, não tem mais nada. Você imagina esse portãozinho de ripa? Pedro chegando no portão. Pedro se aproximando do portão. Pedro se aproxima do portão. Fala a verdade. Quando ele se aproximou do portão, o que aconteceu? Nada. Nada. Ele se aproxima do portão, o portão continuou fechado. Que coisa, não? Fala a verdade. Aí se tem um grupo de religiosos do lado da rua, ele diz assim: ih, pecou, hein? De lá para cá deve ter acontecido alguma coisa, porque ele perdeu tudo que ele tinha ganho. Só porque um portãozinho de ripa não abriu. E a gente é capaz de fazer essa avaliação também. Não é uma questão de Pedro estar cheio ou vazio.
É só uma questão de Deus tratar da gente. Tem hora que o portão de bronze vai abrir, e tem hora que o de madeira não abre. Não abre não é porque falhamos ou pecamos, coisa do tipo. Não abre porque é uma maneira de Deus equilibrar a gente, dizendo pra gente: não é toda hora que o portão de bronze abre. Tem hora que o de madeira vai ficar fechado para você bater, para que talvez alguém te ouça batendo lá de dentro, venha aqui fora e abra para você. E não é que alguém ouviu? Tinha praticamente 100 a 120 pessoas, dizem alguns teólogos modernos, no meio daquele barulho de oração, porque oração em casa é barulhenta. Uma menina de aproximadamente entre 15 e 17 anos de idade, chamada Rod, ela ouviu a batida na porta. Sabe o que ela dizia? É Pedro. Como pode alguém que não viu alguém bater, pela batida dizendo quem é? Porque a oração faz isso com a gente. A oração nos coloca sensíveis, a ponto de identificar coisa que nunca identificamos. E ela se levanta para abrir a porta. Quando ela vai abrir, ela decide não abrir mais. Ela volta para o lugar de oração, e quando chega lá, alguém vai interpelá-la dizendo: quem estava na porta batendo? Ela vai dizer: é Pedro. Ela continua afirmando: é Pedro, mesmo sem ter aberto para ele. Alguém vai dizer assim: impossível ser Pedro. Como que alguém está orando para que milagre como esse aconteça e não está acreditando que está acontecendo? É porque a gente passa tanto tempo pedindo por alguma coisa, e quando a coisa está acontecendo, a gente é capaz de não acreditar. Porque a gente pediu por tanto tempo, e agora que a gente está vivendo, a gente é capaz de olhar para isso e dizer assim: não acredito. Ela vai dizer assim: deva ser um anjo dele. Sabe o que essa menina de 16 anos vai me ensinar? Que ao invés de abrir para Pedro entrar, ela volta para o lugar de oração. Ela vai me ensinar que melhor do que os resultados da minha oração é me manter em oração independentemente dos resultados. Uma vida de oração é melhor do que os possíveis resultados dela. E ainda assim, se você não está orando para que haja resultado, e quando haver resultado, não pare de orar por causa deles. Você não ora para ter resultado, você ora para ser resultado. Esse é o mês de busca incessante. Isso não foi escolhido em vão. Isso é a Páscoa de vocês. É Deus separando um tempo, dizendo para nós: vai perder Pedro como perdeu Tiago, ou vai fazer desse mês um mês de oração incansavelmente no altar? Todo dia, toda hora, todo instante, orai sem cessar. Que haja fogo no peito de nós, que haja um fervor na nossa carne, que esquente a nossa alma. Oramácio e libriar. Que haja fogo nos nossos olhos, que saia fogo da nossa vida, que o Espírito de Deus nos abrace, nos queime, nos aqueça. Se coloque em pé, por favor. Pedro, se você entrou aqui essa noite é porque a igreja orou por você. Deus já te tirou do meio do cárcere. Não há corrente nas suas mãos e nem pés. Você, Pedro, é resultado da oração da igreja.
Você esteve por algum tempo bem longe, distante, mas hoje o Espírito de Deus te conduziu aqui, a essa casa de oração. Você tinha qualquer outra casa para ir, mas você escolheu vir para cá, porque o Espírito de Deus aqueceu você por dentro, dizendo: se arruma e vá. Vá mesmo, sem se arrumar. Vá direto do emprego, vá direto do trabalho, vá direto da faculdade, vá direto, não passe em lugar nenhum. Vá para minha casa. Tem um colo te esperando, tem um abraço te esperando. Eu vou lhe dar 2 minutos para você sair do seu lugar, Pedro, e vir reatar a sua aliança com Cristo hoje. Você não bateu nessa porta em vão. Foi o Espírito de Deus que te trouxe. Não é um convite de um amigo qualquer. Não foi um parente que te fez vir aqui hoje. Foi Deus que te arrastou para cá, para preservar a tua alma, porque Herodes está doido para te matar. Tem uma sentença do inferno. Eu vou matar ele, eu vou matar ela. Mas eu acredito, há poder na oração feita pela igreja. Não há ferrolho, não há morte. Nós neutralizamos todo o ardil de Satanás debaixo do sangue vertido na cruz do Calvário. Está repreendido já. Saia do seu lugar agora. Venha para Jesus correndo. Você não tem tempo mais. Seu tempo terminou hoje.